Amém? Quem achou diz amém. Amém. Aleluia. Quem não achou, eu espero mais um pouquinho. Todo mundo achou, irmãos? Glória a Deus. Eu vou ler do 1 ao 7. Fala assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viessem a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Marquim, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Marquim, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à mesa do rei. Aleluia, Jesus. A mesa em minha casa. Amém, irmãos? Irmãos, hoje na hora que eu entrei aqui, o irmão Antônio estava de joelho dobrado, orando. E eu olhei para a irmã André e eu falei assim: hoje o culto vai ser diferente. Aleluia. E para a glória de Deus foi diferente mesmo. E eu creio, irmãos, que nessa noite Deus tem uma palavra para o teu coração. A Bíblia fala aqui de um homem chamado Davi, o qual lá no passado ele fez um pacto com Jonatas. Quando no momento desse pacto, Davi ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E ele encontrou com Davi, Jonatas se encontrou com Davi. Jonatas era filho de Saul. E ali eles fizeram um pacto, uma aliança, o qual nenhum deles dois faria mal um ao outro, e nem a sua família. A Bíblia nos diz aqui em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, fala sobre a vida de Mefibosete. Você imagina uma criança que tinha 5 anos de idade, quando o rei e seu filho chegaram a morrer. A Bíblia fala que a ama de leite, que era de Mefibosete, quando ela soube da notícia, ela pegou a criança de 5 anos e saiu fugindo. E foi quando essa criança caiu e quebrou as pernas. Eu quero te dizer nessa noite que talvez alguém tenha tentado quebrar os teus pés. Talvez alguém tenha tentado parar a chamada que Deus tem na tua vida. Mas eu quero te dizer nessa noite que existe um Deus que restitui tudo e em todo. E aquilo que o inimigo tem tentado roubar da tua vida, Deus ele é fiel para restituir. E não foi diferente aqui na vida de Mefibosete. Você imagina, irmãos, uma criança de 5 anos, ali, a partir daquele momento, com as pernas quebradas. Ele seria o herdeiro, porque o rei Saul ele era um rei. E ali naquele momento, Jonatas, como filho do rei Saul, ele seria o príncipe herdeiro. Mas aí aconteceu essa tragédia. Quando Deus rejeita Saul, Saul começa a descobre que Davi era ungido. Deus tinha levantado Davi. E aí começa a perseguição de Saul contra a vida de Davi. Aí começa a aliança de Davi com Jonatas. E quando o inimigo começa correr, tentar parar o chamado que Deus tem na vida do ungido dele, irmãos, eu posso falar que Deus ele entra com providência. Aconteceu que Saul e Jonatas morrem. E essa criança, ali naquele momento, outrora ele tinha tudo. Tinha uma casa confortável, tinha um pai e tinha um avô. E ainda tinha a promessa de ser
um herdeiro, de sentar no trono do pai. E a partir desse momento ele perde tudo. Ele perde tudo, ele já perde o trono, porque entra Davi entrou no reinado e ele perdeu o trono. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 9, que Davi, depois de muito tempo, Davi ele se lembra do pacto que ele fez com Jonatas. Um pacto, uma aliança que ele fez com Jonatas de não tocar na família, nem nele nem na família dele. Eu vejo aqui, irmãos, uma história muito linda. Uma criança a qual estava sendo criada, criou-se sem a família, sem o amor. Você imagina sem o amor de um pai, uma criança de 5 anos de idade, sem o amor de um pai, sem o amor de uma mãe, sem família nenhuma, sem nada para sobreviver. E aí ele vai numa terra de Lodebar, terra de esquecimento, terra de tristeza, terra de dor. Era onde ele estava. Talvez você esteja hoje aqui nessa noite numa terra assim, numa terra de esquecimento. Talvez muitos tenham olhado para você e não tenham te dado nada. E você tenha sido esquecido pelo ser humano, irmão. Mas Jesus, ele não esquece de você. A Bíblia fala assim que pode uma mãe esquecer-se de um filho. Mas Deus, ele todavia, jamais ele esquecerá de mim e de você. Porque quando Deus tem obra na minha vida e na sua vida, ele não desiste do filho dele. Ainda que estejam quebrados os teus pés, ainda que tenha tentado parar o que Deus tem na tua vida, o teu chamado, ele é Deus que restitui nessa noite. E Davi, depois de muito tempo, Davi ele lembra do pacto que ele fez com Jonatas lá no passado. E ele chega para um servo e ele fala: há ainda alguém da casa de Saul? Ali ainda tinha um. O nome dele era Ziba. Ziba, ele ficou cuidando das coisas de Saul. E ele chega para Ziba e ele pergunta: há alguém ainda da família de Saul vivo? E ele fala assim: sim, há um. O nome dele é Mefibosete. Ele está lá na terra de Lodebar. A Bíblia fala que Davi, ele manda chamar Ziba. Manda Ziba ir buscar o Mefibosete. E a Bíblia nos diz que quando o Mefibosete chega até o rei, ele chega para o rei como se ele fosse um cão. Uma pessoa que não valia mais nada. Uma pessoa que não tinha mais vida. Uma pessoa que estava ali só por estar. Praticamente uma pessoa morta viva. Um morto vivo. Mas eu quero te dizer nessa noite, irmãos, que Deus, ainda que você esteja morto, Jesus, ele é Deus para ressuscitar. Ainda que você esteja caído, ele te toma pelas tuas mãos e te levanta. Porque ele é Deus que levanta. A palavra do Senhor fala assim que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele que levanta a minha vida e a sua vida. Irmãos, nós temos momentos de tristeza. Nós temos momentos de decepções, sim. A Bíblia fala assim que no mundo nós teremos aflições. Jesus, ele fala: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E da maneira que Jesus venceu o mundo, eu posso vencer e você também pode ir na presença dele. Aleluia. E Jesus, Davi, ele chega e fala assim: és tu, Mefibosete? E ele fala assim: sou eu, teu servo. E ele chega e ele fala assim: quem sou eu? Eu sou como um cão. Para você, como rei, me chamar. Ele se coloca, irmãos, como um lixo na presença do rei. Você imagina uma pessoa que perdeu tudo. Uma pessoa que estava totalmente destruída. Que desde quando era criança, cresceu sem o amor. Cresceu sem o amor de ninguém. Uma pessoa que estava se sentindo um nada. Mas quando Jesus chama, é Ele quem chama, irmãos. Quando Deus levanta, é Ele quem levanta. O inferno não pode prevalecer contra o ungido do Senhor. E Ele fala assim: porque a partir de hoje eu restituirei em dobro todas as heranças de Saul, eu te dou. Porque Ele fez uma aliança com
com Jonatas. Todos os bens que era de Saul, a partir daquele momento, voltou a ser de Mefibosete. E ele ainda falou para Mefibosete que a partir daquele dia, ele iria sentar todos os dias para comer junto com o rei. Irmãos, olha o que Deus faz. Outrora nós vivíamos numa terra de Lodebar, numa terra de esquecimento, uma terra de tristeza, uma terra de dor. Vivia num leito de enfermidade. Daqui a pouco Jesus traz. Ele limpa, Ele transforma. E nós estamos aqui na presença dEle, fazendo a vontade dEle. Mas muitas das vezes, irmãos, nós estamos na presença de Deus e nós ainda lembramos lá de Lodebar. Queremos ainda ficar lá. Muitas das vezes nós queremos. Muitas das vezes o Senhor, Ele traz a gente para a presença dEle. Nós fazemos a vontade dEle. E muitas das vezes nós ainda lembramos lá de Lodebar. Nós queremos voltar. Irmãos, não é noite de voltar, não. Hoje é noite de você se erguer na presença de Deus. Aleluia! Hoje é noite de você se levantar na presença de Deus. Porque o passado já passou, irmãos. Lodebar já era. Aleluia! Terra de tristeza, terra de dor já era. É momento de Deus restituir tudo em dobro na tua vida. É momento de Deus te levantar e dizer: você é o meu servo. Hoje eu faço uma aliança contigo nessa noite. Irmão, Jonatas, ele fez uma aliança com Davi, que não tocaria na família nem nele. E depois de muito tempo, irmãos, ele trouxe, ele lembrou, o Senhor ele fez lembrar. Irmãos, da mesma maneira é Jesus. Olha o que ele faz. Deus, ele dá o filho por amor da minha vida e pela sua vida. Verdade, Deus. Ele dá o filho dele por amor de mim e de você. E ele chama nós para a presença dele mais uma vez. Ele não esquece do filho dele. Como eu já ouvi o irmão falar aqui, que o que você fez no passado já era. Não importa o que passou, não importa o que você já fez no passado. O importante é o que ele tem para fazer a partir de hoje na sua vida. Glória a Deus, aleluia. O importante é o trabalhar que Deus tem na tua vida a partir de hoje. Aleluia, Jesus. Porque, irmão, nós pecamos. Se alguém falar aqui que é santo, é mentiroso. Está escrito na Bíblia. Aleluia. Que aquele que diz que é santo é mentiroso. Glória a Deus. Aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Porque a palavra do Senhor fala que nós pecamos por pensamento, por omissões, por atos. Nós pecamos. E nós estamos na presença de Deus pela misericórdia dele. Porque ele é misericordioso. Ele tem misericórdia de mim e de você. A cada dia, o Senhor, ele toma a nossa vida na mão dele. A cada dia ele segura nas nossas mãos e nos ajuda a caminhar. E cada dia nós temos que dizer: Jesus, mas muito obrigada por mais um dia na tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque mais eu venci na tua presença. Irmãos, é assim, é dessa maneira. E é para a sua vida. É restituição. Restituição espiritual, restituição material, restituição no casamento, no meio do teu filho, na tua família. Porque Deus, ele tem obra na vida de todos vocês aqui. Glória a Deus. O Senhor, ele tem grandes coisas para realizar na nossa vida esse ano. Não terminou o ano ainda não, irmãos. Aleluia. Não terminou o ano. Eita Deus, tremendo. Não terminou o ano, ainda tem quase 2 meses. E eu creio no que Deus vai fazer em nossas vidas ainda. Se você já der um testemunho, hoje é noite de restituição, eu creio que você vai dar mais testemunhos ainda. Glória a Deus. Ele é Deus de restituição. Da maneira que ele restituiu a vida de Mefibosete. Ele estava numa terra esquecida, numa terra triste, angustiado, mas o rei mandou chamar ele. O rei se lembrou que existia alguém. O rei se lembrou que existia alguém ainda da casa de Saul. O rei se lembrou. E eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele não esqueceu de você, não. Aleluia. Da maneira que o rei se lembrou de Mefibosete, Jesus, ele se lembra de você também. Ele não esqueceu de nós. Ele tem um amor muito grande por esse lugar, irmãos. Você fala assim: Jesus, eu quero chorar. Eu dobrei meu joelho e falei: Deus, muito obrigada por esse lugar. Porque esse povo aqui é teu. Esse povo é teu. É mais um ano, irmãos.
mais um ano de luta, mais um ano de conquista, mais um ano de vitória nesse lugar. Eu só tenho que agradecer esse Deus. Aleluia. E o ano está passando. E eu creio, irmãos, que vocês vão dar mais testemunho. Amém? Amém. Irmãos, é só isso? Eu gostaria de chamar a irmã Andréia. Eu quero mais. Para estar louvando comigo. Vamos colocar de pé? Quero mais. Aleluia! Aleluia, Deus. Aleluia. É noite de restituição para nossas vidas. É noite de bênção. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Deus tremendo, aleluia. Lá vem Davi, Aleluia. glorificando ao Senhor, e dançando a Ele louvor, pois a arca voltou para Jerusalém.